Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, brasileiros e brasileiras que nos assistem nesse momento. Eu quero aqui dedicar minhas primeiras palavras a um agradecimento profundo ao meu bom povo de Mato Grosso, que confiou em mim a oportunidade, a responsabilidade de bem representar o meu estado neste momento histórico da nossa nação. Quero dizer que eu sei do tamanho da minha responsabilidade ao julgar nesse momento o prosseguimento do processo de admissibilidade do impedimento da Presidente da República. Mas sei também que cabe a mim respeitar a vontade maior do nosso povo, do povo brasileiro, do povo do Estado de Mato Grosso, claramente, de forma contundente e mais pacífica, manifestada nas ruas de todo o Brasil. Neste domingo, senhoras e senhores deputados, a Câmara dos Deputados será chamada à sua responsabilidade constitucional de julgar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão da Câmara não se limitará apenas a julgar este processo de impeachment, mas decidirá, sobretudo, qual futuro queremos para o nosso país. Uma mudança ou a continuidade de um projeto político de poder que levou o Brasil à mais grave crise da sua história. Analisei durante os últimos meses, de forma muito serena e responsável, todos os elementos da denúncia que foi apresentada a esta casa sobre os crimes de responsabilidade eventualmente cometidos pela presidente Dilma Rousseff. Posso dizer que tenho hoje a convicção de que esta presidente cometeu sim os crimes de responsabilidade previstos no artigo 85 da nossa Constituição Federal, ao atentar contra a lei orçamentária brasileira e a lei de responsabilidade fiscal. A edição de decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional constitui um grave descumprimento da legislação brasileira. Primeiro, porque ao fazê-lo, a presidente desrespeitou claramente a lei orçamentária brasileira, comprometendo o resultado fiscal do nosso país. E isso ficou claramente demonstrado no projeto de lei número 5, encaminhado no final do ano passado pelo governo federal, que tenta reverter os números fiscais do Brasil, de um superávit orçamentário previsto no início do ano de 70 bilhões de reais, a um déficit de mais de 115 bilhões de reais, contribuído claramente por mais de 95 bilhões de reais de decretos suplementares, agravando a crise fiscal do nosso país. E segundo, porque ao fazê-lo, a presidente desrespeitou a prerrogativa desta casa e diminuiu o Congresso Nacional. Vale lembrar aqui que nenhum governante tem o direito ou pode dispor do dinheiro público como lhe convém. É preciso respeitar as leis para assim garantir o bom e correto uso do dinheiro público. Também quero me referir aqui às chamadas pedaladas fiscais, empréstimos tomados pelo governo de forma consistente durante 14 meses de 2014 e de 2015 para pagar gastos correntes, maquiando assim as finanças do governo e a situação fiscal do nosso país. Isso é um grave descumprimento à lei de responsabilidade fiscal. E ninguém está acima das leis no nosso Brasil. Quero aqui também refutar de forma veemente a tese de que aqui existe um golpe. Se há crime, não há golpe. Os indícios de crime estão claramente evidenciados nos atos da presidente, como assim demonstra o relatório aprovado por ampla maioria na Comissão Especial de Impeachment aqui dessa casa.
Se não votarmos pela continuidade deste processo, entraremos talvez para a história como aquela legislatura que impediu ou enterrou a continuidade de um processo de investigação sobre um crime de responsabilidade que está claramente evidenciado num relatório aprovado por ampla maioria nessa casa. Além do mais, abriríamos no nosso país um enorme precedente de permissão a qualquer governante de descumprir a lei orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal e a legislação do nosso Brasil. Se houve golpe, certamente não é neste processo de impeachment que tramita na nossa casa, realizado mediante um processo legal, previsto na Constituição Federal, conduzido, garantido a todos a ampla defesa, o direito do contraditório, e cujo trâmite, e por várias vezes de suas etapas, passaram inclusive pelo crivo da mais alta corte desse país, do Supremo Tribunal Federal. Sabemos que esse julgamento não é um julgamento meramente jurídico, ele é também político, e por isso ele tramita no Congresso Nacional. Portanto, nós não podemos deixar de responsabilizar este governo por ter conduzido este país à maior crise da sua história, de ordem política, moral, ética e, sobretudo, econômica. Não podemos simplesmente aceitar um governo que coloca o seu projeto político de poder acima dos interesses maiores do Brasil e dos brasileiros. E isso ficou claramente evidenciado no processo eleitoral de 2014, quando a então candidata presidente Dilma Rousseff omitiu e faltou com a verdade à população brasileira sobre a real situação do país, bem como suas propostas ao nosso país. De que não haveria aumento de impostos, de que não haveria aumento de combustível e de energia elétrica, de que a situação do Brasil, fiscal do Brasil, estava sob controle e de que os programas importantes dessa nação, como o FIES, seriam preservados. Além do mais, o governo utilizou da máquina pública, dos recursos públicos, do dinheiro do cidadão brasileiro, para maquiar a grave situação econômica e fiscal do Brasil. Somente no setor de energia foram gastos mais de 50 bilhões de reais do Tesouro Nacional para baixar artificialmente o preço da energia do Brasil. Passadas as eleições, a verdade veio à tona e trouxe consigo o sacrifício e o sofrimento de milhões de brasileiros. A conta da energia subiu mais de 50% em 2015. A gasolina tem hoje o maior preço da história deste país, mesmo com o preço do barril de petróleo sendo o menor dos últimos 10 anos. A inflação atingiu patamares superiores a 10%, destruindo a renda das famílias brasileiras. O Brasil perdeu o grau de investimento, o selo de bom pagador, afastando investidores e investimentos desse país. O PIB caiu por 2 anos consecutivos, algo que não acontecia desde a década de 29. A incapacidade de gestão deste governo destruiu a maior empresa estatal desse Brasil e impôs um déficit primário às contas públicas de mais de 100 bilhões de reais, o que compromete claramente a nossa capacidade de investimento e ainda leva o brasileiro a pagar uma das mais altas cargas tributárias do mundo, sem ter direito a serviços públicos minimamente digno de educação, saúde e segurança pública. Se o quadro presente é desolador, o futuro é ainda muito mais preocupante, pela ausência de recursos disponíveis para investimento em infraestrutura, educação e ciência e tecnologia. Não poderíamos deixar de mencionar aqui cerca de 10 milhões de brasileiros desempregados no Brasil, que talvez seja este o maior castigo para a família e também para o país. Chegamos nesse momento num país em paralisia completa, desesperançoso, desacreditado, afundado numa crise moral e ética sem precedentes. O atual cenário nos obriga a tomar uma atitude corajosa, responsável, de interromper este modelo esgotado que está levando o nosso Brasil à falência. Precisamos urgentemente de um novo governo, de uma mudança
que trará de volta a esperança aos brasileiros e resgatará a confiança no futuro do nosso país. Como homem público, tenho a obrigação de respeitar a vontade do nosso povo. No domingo, não fugirei à minha responsabilidade. Vou votar sim ao prosseguimento da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma. Tomei essa decisão em respeito ao meu povo do Mato Grosso, aos centenas de milhares de votos que recebi no meu estado para bem representar o Mato Grosso. Uma vez virada essa triste página da história do nosso país, haverá ainda muito a ser feito e, de minha parte, muita vontade de fazer. Temos que pacificar o Brasil, acabar com a crise política do nosso país, unir o nosso Brasil e trabalharmos juntos por um futuro melhor ao Brasil e aos brasileiros. Voto sim, assim como o meu partido majoritariamente, pela retomada da esperança e por um novo caminho ao Brasil. Nós não vamos desistir do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.